A percussão é a avaliação da produção de sons através da realização de pequenos golpes em um dos dedos de uma mão colocados sobre a parede torácica nos espaços intercostais. Esta técnica ajuda a detectar se os tecidos estão cheios de ar, líquido ou se são sólidos e também a delimitar a área em que isto ocorre. Para a percussão, o paciente deve estar sentado ou deitado e a avaliação sempre deve ser feita de forma comparativa entre os hemitórax. Percute-se o tórax em regiões simétricas dos ápices para as bases e em cada um dos lados do tórax. Os sons encontrados na percussão pulmonar são claro pulmonar, hipersonoro, submaciço, maciço e timpânico. O som claro pulmonar é aquele considerado normal na percussão dos pulmões. Corresponde à sonoridade provocada pela presença de ar nos pulmões. Na hipersonoridade pulmonar, verifica-se que a nota de percussão é mais clara e mais intensa. Indica aumento de ar nos alvéolos, geralmente provocado pelo enfisema pulmonar. Os sons submaciço e maciço correspondem à diminuição ou desaparecimento da sonoridade pulmonar, que ocorre quando há uma redução ou ausência de ar nos alvéolos. As suas causas mais frequentes são os derrames ou espessamentos pleurais e a condensação pulmonar devido a pneumonias, tuberculose, infarto pulmonar e neoplasias. O som timpânico ocorre quando há ar aprisionado no espaço pleural, como no pneumotórax, ou numa grande cavidade intrapulmonar, como numa grande caverna tuberculosa. A ausculta é o exame mais importante para avaliar o fluxo aéreo pela árvore brônquica. Consiste em ouvir os ruídos torácicos com estetoscópio durante todo o ciclo respiratório. A ausculta pulmonar deve ser realizada enquanto o paciente respira com a boca entreaberta, em regiões simétricas dos dois hemitórax, dos ápices para as bases. O paciente deve estar preferencialmente sentado, pois a ausculta pulmonar na região posterior do tórax é melhor por sofrer menos interferência do coração. Não se deve, em hipótese alguma, colocar o estetoscópio sobre qualquer tipo de roupa para não mascarar os sons. Na ausculta normal, verifica-se o som traqueal, a respiração brônquica, a respiração broncovesicular e o murmúrio vesicular. Habitualmente, a ausculta do murmúrio vesicular é a avaliação mais importante para a determinação da normalidade da respiração. Murmúrio vesicular é o nome dado aos ruídos respiratórios. É auscultado em toda a parede do tórax, porém não é homogêneo, sendo mais forte na região antero-superior, nas axilas e regiões infraescapulares. A diminuição do murmúrio vesicular está associada a condições patológicas diversas, como pneumotórax, hidrotórax, espessamento pleural, enfisema, obstrução das vias aéreas superiores ou oclusão de brônquios e bronquíolos. Os ruídos adventícios são os sons anormais encontrados em pacientes com alterações respiratórias. Dentre os sons anormais, os mais importantes são os estertores, que são descontínuos, e os roncos e sibilos, que são contínuos. Os estertores são ruídos intermitentes, breves, audíveis na inspiração e na expiração, que se superpõem aos sons respiratórios normais. Estão presentes quando há líquidos nos alvéolos. O som dos estertores é semelhante àquele que se ouve ao atritar uma mecha de cabelos entre os dedos próximo ao ouvido ou ao abrir e fechar um fecho de velcro. Existem estertores finos e grossos. Os estertores finos são claros no final da inspiração, não se alteram com a tosse, modificam-se ou desaparecem dependendo da posição do paciente e predominam nas bases dos pulmões. Os estertores finos ocorrem nas pneumonias e congestões pulmonares.
Os estertores grossos ocorrem no início da inspiração e em toda a expiração. Alteram-se com a tosse, não se modificam com a posição do paciente e predominam em todas as áreas do tórax. Os estertores grossos indicam secreção viscosa e espessa, encontradas sobretudo em pacientes com bronquite crônica e bronquiectasias. Os roncos são os sons graves originados pela vibração das paredes brônquicas que sugerem a presença de secreções nas grandes vias respiratórias. São encontrados em pacientes com asma brônquica, bronquite e obstruções localizadas. Os sibilos são sons agudos de alta frequência, múltiplos e disseminados por todo o tórax, que sugerem um estreitamento das vias respiratórias e aparecem na inspiração e na expiração. A simples inspeção do tórax do paciente, a sua posição no leito, a presença de cianose nas extremidades, a sua expressão facial denota um desconforto ventilatório que o mesmo possa estar sentindo. A ausculta pulmonar é de fundamental importância na coleta de dados deste paciente. Para que você tenha um bom ouvido, treine bastante a ausculta normal num colega.